Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Radamés, sou professor aqui da UFN, da casa, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e sou eu que vou ministrar para vocês então a disciplina de a execução de títulos extrajudiciais no novo CPC. É uma disciplina então que vem já há alguns anos, né, desde o início dessa pós-graduação em Direito Processual Civil, que ela visa então nós trabalharmos especificamente tanto a parte teórica quanto mais prática do processo executivo, do processo de execução, especificamente dos títulos extrajudiciais. Então, nós vamos observar que existe nesse meio executivo aqueles títulos judiciais, que nós vamos estar lá por meio do cumprimento de sentença, e nós vamos ter os títulos extrajudiciais, que é o que nós vamos nos ater na nossa disciplina, tá bem? Então, eu enviei para vocês ali já o plano, já enviei o material de apoio, mas então como que nós vamos dividir? A nossa disciplina ela tem então 5 unidades. Disposições gerais, que é o que nós vamos trabalhar agora nessa aula gravada. Nós vamos ter a unidade 2, princípios do processo de execução, unidade 3, espécies de execução, a unidade 4, embargos do devedor e a 5, suspensão e extinção da execução. Então, como que nós vamos trabalhar a nossa disciplina? Nós vamos trabalhar uma primeira aula, que é essa aula gravada. Nós vamos ter a unidade 2 e 3, nós vamos trabalhar ela, então, em aulas ao vivo, remotas, mas ao vivo. Então, vamos tentar ver se nós conseguimos acabar a unidade 3. Se não, se ficar ainda um pouquinho que a gente precisa ainda trabalhar, nós vamos trabalhar a unidade 4 e 5 e talvez no final da 3, de forma também remota, com videoaulas, como eu estou fazendo esta, somado ao material didático ali, o conteúdo que eu montei para vocês, tá bem? Eu vou disponibilizar, então, tanto por e-mail, pelo Moodle, vocês vão ter acesso, então, a todos esses materiais, certo? Então, se vocês observarem o plano aqui, tá tudo, eu dividi como se fossem 4 encontros, mas considerando este o primeiro, o segundo, que é manhã e tarde as aulas ao vivo, o terceiro, então, serão mais duas ali aulas, então, que nós vamos ter tanto a aula gravada quanto o material. E além disso, para fins de avaliação, como nós precisamos ter um meio de avaliação, até para que vocês possam ter efetivamente a conclusão da disciplina, nós vamos ter 2 avaliações muito simples, realmente para nós termos um meio avaliativo da vocês. Então, as avaliações elas serão disponibilizadas para ser realizadas com um tempo maior, um prazo superior, não vai ser feita durante a aula ao vivo. Vocês vão ter um prazo ali em torno de 1 semana para realizar e me enviar, então, a atividade concluída, tá bem? Mas tudo isso nós conversamos melhor na aula ao vivo, vou poder explicar daí qualquer dúvida que tenha ficado, tá bem? Vamos lá então, olha só. A unidade 1, nós vamos trabalhar então agora disposições gerais, teoria geral do processo de execução. É uma parte introdutória, mas ela é extremamente relevante para que nós possamos mudar a chave aqueles que se formaram, têm concluído a graduação antes do CPC 2015, ou até mesmo esses que se concluíram após o CPC 2015, mas que não tiveram o processo de execução de forma tão expressiva durante a graduação, porque a gente sabe que o processo civil acaba sendo muita coisa, na graduação acaba por vezes o processo de execução acaba ficando um pouquinho esquecido ali, não tem tanta atenção, mas que na prática aqueles que forem advogar, ou seja, até mesmo eu faço algumas referências até ao processo de execução fiscal, né, que não seja o objeto da nossa disciplina, mas também eu trago algumas peculiaridades do processo de execução fiscal, a execução no juizado especial também. Então, que cada uma tem umas suas peculiaridades, mas que nós vamos conseguir trabalhar de forma bem tranquila aqui na nossa disciplina, tá bem? Então, além disso, nós vamos trabalhar essa parte introdutória ali, fazendo uma visão mais ampla do processo civil, do novo CPC, da parte mais de execução, trazendo a nossa realidade aqui. Além disso, nós vamos trabalhar com os princípios do processo de execução, que aqui nós temos que pontuar que eles são extremamente relevantes para a prática,
Essa aula de hoje, que eu vou falar essa nova visão que o CPC também trouxe, uma visão voltada também lá, não só arraigada às normas, mas também com os olhos lá na Constituição, nos princípios, e eles por isso trazem uma referência muito relevante aqui para o processo. Então nós vamos ver todos os principais princípios aqui que envolvem o processo de execução. Além disso, quando trabalharmos as espécies de execução, a unidade 3 ela é a mais ampla, ela é a mais massiva porque tem bastante coisa. Nós vamos falar de competência, de execução, nós vamos falar da ação, da legitimidade ativa, passiva. Vamos ver, nós vamos... intervenção, o material que eu enviei para vocês é bem extenso ali, porque eu tentei trazer referência para tudo, sabe? Buscar o máximo de informações, ainda que na aula a gente possa passar algum ponto, não aprofundar tanto, outros mais, mas vocês vão ter um material de apoio aí para poder acessar quando necessário. Então, interesse processual, os requisitos, nós vamos ver o título executivo extrajudicial, essa parte aqui nós vamos trabalhar ainda com alguns princípios, envolvendo princípios cambiários que estão bem relevantes também, até para ter um argumento de defesa lá nos embargos do devedor, do executado. Então, a classificação, né, dos títulos judiciais, extrajudiciais, nós vamos trabalhar todos os títulos, que é bem importante também, as pessoas acabam saindo da graduação sem ter esse conhecimento. E a resposta, então, né, na sequência lá do executado, né. Antes disso, nós vamos falar aqui das execuções em espécie. Essa parte, então, é importante. Vamos ver se vai dar tempo de a gente conseguir trabalhar tudo isso nas nossas aulas ao vivo, mas nós vamos ter, então, todas as espécies de execução. Execução de fazer, não fazer, de entregar, quantia certa, execução de não fazer. Então, todas as espécies nós vamos trabalhar também, além dos embargos do executado e, por fim, as causas de suspensão e extinção da execução, tá bem? Mas vamos lá então, vamos para a nossa aula de hoje, pontualmente a nossa aula que é a parte mais geral, mais introdutória do processo de execução, que nós vamos começar então ali, ó, a partir do artigo 771 a 796 do Código de Processo Civil, é onde traz a primeira parte aqui que nós vamos estudar do processo de execução. Esses artigos são os principais, né? 771 até o 796. Então, o que nós temos que, primeira mentalidade que nós temos que ter quando falamos de execução, processo de execução, é que nós temos duas realidades, né? Quando falamos na questão processual, quando nós acionamos o Poder Judiciário, o Estado, o juiz, para que ele se posicione diante de um conflito, nós temos que ter essa mentalidade. Primeira coisa, existe aquela triangulação autor, juiz, réu. Isso vai continuar tendo tanto num processo de conhecimento quanto de execução. Porém, no processo de conhecimento, nós vamos ter aquela possibilidade do juiz julgar algo favorável ou infavorável ao autor e ao réu. Ele julga procedente ou improcedente. No processo de execução não tem procedência ou improcedência. E sim, nós vamos tentar, então, por meio judicial, persuadir o devedor a agir, seja ele uma obrigação de fazer, não fazer, ou uma obrigação de pagar, de entregar coisa certa ou de pagar quantia. Então, isso é o que nós vamos observar aqui. Essa é a grande diferença. Quando nós estivermos pensando num processo de conhecimento, nós estamos falando de algo que gera lá, daí tu vai ver o procedimento comum ou especial, mas é um processo de conhecimento, onde tem a possibilidade de se buscar meios de prova muito mais amplos. Nós temos a possibilidade de um contraditório bem mais expressivo, mas aqui no processo de execução também existe o contraditório. Nós não deixamos de ter o contraditório, em que pese ele seja mais restrito. Mas o processo de execução de títulos extrajudiciais, que é o que nós vamos estudar então a partir de agora, ele garante um contraditório ainda maior do que a execução de títulos judiciais. Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula aqui, mas esse é o primeiro ponto que nós temos que diferenciar. Nós temos um momento que é um processo de conhecimento, que nós vamos ter um procedimento comum ou especial, em que visa o juiz ou declarar ou constituir um direito. Por outro lado, nós temos
uma crise de cooperação. Por quê? Porque se ambas as partes tivessem cooperado, o devedor pagaria ao credor e nada seria necessário recorrer ao judiciário. Mas quando falta a cooperação por parte do devedor, o credor precisa acionar o judiciário para ver o seu direito garantido. O seu direito que já está constituído, já está líquido, já está certo, né, em regra. Então, nós vamos buscar persuadir o devedor para que ele haja de alguma forma. Então, existe uma crise de cooperação aqui, como a doutrina refere no caso da execução, e o Poder Judiciário ele visa, então, garantir efetividade desse direito. Até no material de vocês eu coloco um exemplo ali. Se uma determinada pessoa empresta, eu botei ali, ó, João empresta 10 mil para Maria e para Cláudia. Porém, o empréstimo realizado para Maria, ele firmou numa simples anotação no verso de um cartão de visita em que a Maria assinou que recebeu aquele empréstimo. Por outro lado, para a Cláudia, ele estabeleceu um contrato, foi assinado pelo o credor, o devedor, e por mais 2 testemunhas em que ela se comprometia a pagar esse empréstimo em tal data. Se chega na tal data e nem a Maria nem a Cláudia pagam o empréstimo, o João, que é o credor, como que ele pode agir diante dessa situação? Será que ele pode executar a Maria simplesmente ela ter assinado no verso de um cartão de visita onde eles assinaram ali que emprestou 10 mil reais para ela? Falta um elemento essencial e o elemento que garante a efetividade a um processo de execução. Sem ele nós não vamos ter processo de execução, que é o título executivo. Sem título executivo não tem execução. Então, o título executivo pode ser judicial, que nasce a partir de um provimento judicial, que pode ser a partir do processo de conhecimento, gera-se então um título judicial e a partir dali eu entro numa fase executiva, lá num cumprimento de sentença, ou eu posso ter um título extrajudicial, aquele que nasceu fora do ambiente jurisdicional. Ele nasceu num ambiente particular, privado, mas eu vou levar o Poder Judiciário para ter efetividade a ele. Então, lá foi garantido alguns direitos nesse título. Aí nós vamos ver que tem formalidades para ele ser possível ser considerado como um título executivo. Mas, havendo título, aí sim, eu posso instrumentalizar um processo de execução. No caso aqui, no nosso exemplo, em face da Maria, que assinou só o cartão de visita, o credor teria que entrar com um processo de conhecimento para comprovar, primeiramente, que ela, de fato, recebeu a quantia, se comprometeu a pagar e não pagou. Por outro lado, nós vamos ter, então, em relação à Cláudia, que foi feito um contrato, então, com assinatura de 2 testemunhas, então nós temos um título executivo. Nesse caso, nós vamos ter um processo de execução em face da Cláudia, tá bem? Então, enquanto uma, na Maria, vai ser citada para apresentar defesa, se manifestar sobre o pedido, em relação à Cláudia, não. Ela é citada para pagar em 3 dias, aí ou querendo vai apresentar lá embargos, mas que nós vamos dizer que é uma ação à parte, não é nos mesmos autos da execução que ele vai tramitar. Tudo isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas, então não se preocupem, tá bem? Mas o que nós temos que entender então? Essa tutela executiva, ela visa exatamente isso, visa garantir um direito que já está definido, já está regulado, líquido, certo, já está. Porém, por uma crise de cooperação por parte do devedor, eu não tenho minha efetividade, então eu busco o Poder Judiciário para garanti-la, garantir essa efetividade desse meu direito. Porém, não se pode deixar de destacar que existem algumas limitações a essa satisfação jurisdicional, ou seja, o judiciário, diante de um título executivo, ele vai tentar persuadir o devedor a pagar o credor. Até aí, ok. No entanto, existem algumas limitações. Podem ser questões políticas, humanitárias ou por questões físicas ou naturais. Ou seja, questões políticas humanitárias. Nós temos 2 possibilidades aqui. Primeiro, execução não vai atingir a pessoa do devedor. Por muito tempo, ao longo da história, se vocês pegarem, se aterem à história do direito, desde lá do direito romano, enfim, por muito tempo se tinha a possibilidade de ir atingir o devedor. Então, quando nós falamos até lá num processo, quando vai se estudar lá o direito falimentar, por exemplo, nós vamos pegar lá a parte introdutória, histórica, nós vamos ver que as primeiras execuções coletivas, que é a execução falimentar, onde se reúnem vários credores,
Existem passagens doutrinárias lá do direito egípcio em que eles esquartejavam o devedor e cada um ficava com um pedaço como garantia, imaginem só. Então, o devedor era diretamente e pessoalmente atingido. Ele poderia ser escravizado, a família, enfim, tinha a sua vida toda afetada por uma dívida pecuniária. Hoje, existe essa possibilidade? Não, não existe a possibilidade da pessoa física ser atingida por uma dívida. Aí vocês podem pensar, peraí, professor, está enganado. E a execução alimentar em que gera a prisão civil? No entanto, pessoal, olha só, existe uma diferença. Existe a possibilidade, sim, da prisão civil do devedor voluntário de alimentos, porém, é uma medida persuasiva apenas. Mesmo ele ficando lá 30, 60 dias restrito à sua liberdade, a dívida vai ser paga ele fazendo isso? Não, é um meio de persuadi-lo a pagar. No entanto, a dívida continua existindo. Agora, como ocorria historicamente em que a execução atingia a pessoa do devedor, nesse caso, ele iria ser escravizado por um tempo, ele seria punido com chicotadas e quitaria a dívida, entendeu? Mas aqui não, aqui não. Então, o meio dali da prisão civil, restrição da liberdade, é um mero meio restritivo da liberdade como um meio persuasivo e não de satisfação da dívida. Outra situação envolve uma questão patrimonial em que, ok, nós temos que efetivamente garantir o direito do credor, garantir a ele o pagamento daquela obrigação, o cumprimento daquela obrigação. Porém, nós temos uma questão humanitária aqui, em que existem alguns bens, tudo isso nós vamos ver lá quando falar de penhora, que eles são impenhoráveis, eles não são atingidos, como o bem de família, o bem do qual o devedor reside com a sua família, os bens que guarnecem o lar, não são penhoráveis. Eles não vão ser penhoráveis porque eles visam garantir, ainda que numa questão patrimonial, uma certa dignidade ao devedor. Então, eu posso ter todos os meus patrimônios atingidos numa dívida, porém alguns são resguardados. Então, eu não vou ser atingido na pessoa do devedor, pessoalmente, e vou ter alguns bens que também vão ser resguardados por uma questão humanitária. Além disso, a execução, né, essa tutela satisfativa executiva jurisdicional, pode ser restrita por questões físicas ou naturais, que é aquela situação em que o devedor não tem bens, não tem mais de onde tirar, acabou. A gente vai ver que, infelizmente, enfim, existem várias execuções que elas acabam sendo arquivadas porque não existe bens, não tem bens suficientes para pagar e não acaba não gerando nada, sabe? Então, daí tu pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, ainda pode se tentar lá uma execução coletiva, que é o pedido de falência, mas se não tem bens, fica muito difícil realmente, depende da classificação do crédito, tu nunca nem vai receber, né? Dependendo da situação. Certo, pessoal? Isso, então, existem algumas limitações ao processo de execução. Essas limitações, então, podem ser políticas, humanitárias ou naturais, físicas. Mas, além disso, nós temos temos que ter a seguinte mentalidade. Nós temos um processo de execução que eu falei que ele é muito mais efetivo, porque nós não temos aquele processo de conhecimento em que o contraditório, a ampla defesa, é um processo cognitivo. Eu preciso comprovar aquele direito alegado. Aqui eu já passo para uma fase seguinte, eu já passo para a fase de efetiva cobrança. Eu já tenho a constituição do meu direito, eu já tenho o meu título, e eu quero só o cumprimento, eu quero efetividade para ele. Por algum motivo o devedor não cumpriu, eu quero que o judiciário o obrigue, né, o faça cumprir esse determinado título, essa determinada obrigação. Porém, o processo executivo, ele não vai, assim como o processo de conhecimento, ao buscar garantir o justo. O que é o justo? O justo é entregar a tutela pretendida para o credor. Isso é o justo? Pode ser sim. Mas será que isso, a qualquer custo, eu posso buscar essa garantia? Então, a qualquer custo, eu tenho que garantir que o credor receba o seu crédito, porque já existe um título executivo. Será que isso é justo? Aí nós entramos numa seara, nós falamos do devido processo legal, que deve ser observado também no processo de conhecimento. Eu falei, a parte cognitiva não vai ter, mas vai ter um contraditório
vai ter uma ampla defesa, nós vamos que ter a imparcialidade do juiz de qualquer forma. Tudo isso são braços do devido processo legal. O devido processo legal, então, sem dúvida, é o principal princípio do processo civil. Então, quando nós falamos de processo civil, nós vamos ter o devido processo legal. Nós falamos especificamente do processo de execução, ainda nós vamos ter que observar o devido processo legal, porque senão nós não vamos ter uma tutela justa, porque nós temos que garantir ao devedor o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, a imparcialidade do juiz, o acesso a provas, tudo isso nós vamos garantir também ao executado. Agora, ele é mais limitado que um processo de conhecimento? É mais limitado, realmente é mais limitado. Porém, ele tem todas as garantias, por quê? Porque se eu garantir a tutela jurisdicional pretendida pelo credor, sem dar ao devedor essa possibilidade de ampla defesa, de um efetivo devido processo legal, essa tutela não vai ser justa e vai ser, sim, ilegal e inconstitucional, certo? Então, não existe no Brasil a autotutela em que o credor pode ir lá e buscar a qualquer custo o seu crédito. Não existe. Então, nós temos que passar pelo devido processo legal, independente de ser um processo de execução ou não. Processo de conhecimento ou execução, ambos terão que respeitar o devido processo legal, sem dúvida alguma. Tá bem? Então, seria justo buscar essa tutela executiva a qualquer custo? Não, não seria justo. Então, nós temos que observar, sim, a necessidade de uma tutela justa, e a tutela justa se dá quando observado o devido processo legal. Tá bem? Então, vocês, quanto credores ou devedores, devem priorizar pela garantia. Se o juiz deixa de observar, ainda que eu seja credor, eu tenho que se fazer observar. Por quê? Porque, do contrário, vai gerar uma nulidade esse processo de execução. Então, os riscos são maiores. Então, não foi citado o executado, ou então mandou citar por edital, mas eu tenho endereço, não se tentou por uma tentativa de citação por um outro meio mais efetivo, por carta ou pessoal por oficial. Peçam, então, observem se todas as garantias do devido processo legal foram observadas no seu processo também, certo? Então, o devido processo legal vai estar presente no processo de conhecimento e também no processo de execução, sem dúvida alguma, tá bem? Aqui, então, nós temos essa chamada crise de cooperação, que é a crise em que há ausência de uma satisfação do crédito. Então, enquanto lá no processo cognitivo de conhecimento, o juiz ele vai ter a possibilidade de uma amplitude maior de provas, aqui no processo de execução o que se busca não é declarar um direito, e sim é efetivar o direito. Efetivar o direito que não foi cumprido espontaneamente pelo devedor. Essa é a premissa que nós temos que observar aqui, tá bem? Então, nós vamos ter contraditório, nós vamos ter ampla defesa. Vocês podem ir acompanhando pelo material, que está bem completinho ali. Eu vou trazendo os principais pontos, explicando, mas leiam o material que vocês vão ver que tem bem mais esmiuçado toda essa explicação que eu estou trazendo para vocês agora. Então, pessoal, nós temos que observar o quê? De um lado, nós temos o credor. Credor que tem o seu direito garantido, líquido e certo, que quer sim efetividade para ele. Ele está correto em buscar efetividade se ele tem um título. Por outro lado, nós temos um devedor. Um devedor que ele, então, não cumpriu, seja no prazo, enfim, ele descumpriu a sua obrigação. Então, instaurou-se uma crise de cooperação. Porém, para nós termos esse devedor, termos o seu patrimônio invadido, a possibilidade até mesmo lá da sua liberdade cerceada no processo de execução alimentar, tudo isso é possível sem a participação judicial? Não, mas o judiciário ele atua diante de um título. Nós temos que então observar a origem do título também aqui. Então, nós vamos estudar ao longo das nossas aulas os possíveis vícios na origem dessa obrigação. Porque a execução, eu já falei, sem título executivo não há execução. Porém, o título executivo extrajudicial pode ser objeto de discussão no processo de execução? Pode sim. Então, o devedor não pagou porque ele não reconhece aquele título.
Ele tem direito ao contraditório, apresentar esse contraditório em relação ao título, diferente de lá no cumprimento de sentença, em que nós temos um título judicial. O título judicial ele nasceu no meio jurisdicional em que tudo indica, né, que ele vai ter sido respeitado o devido processo legal para a sua constituição, que é a sentença, por exemplo. Então, para o juiz proferir uma sentença, houve um respeito todo anterior ao devido processo legal, contraditório pela defesa. Por isso que no momento que ele é constituído, transitou em julgado a sentença, esse ele é garantido. Então não se discute mais a origem do título. Já que no processo de execução, de título extrajudicial, a origem do título não estava sob a visão do judiciário. Por isso pode ser discutida também. Então, é só para vocês entenderem que essa parte introdutória, o que eu quero dizer? O devido processo legal deve ser respeitado e existe uma amplitude de discussão aqui, inclusive contra aquele título que é o objeto da execução, que sem ele não teria processo. Eu posso discutir a origem dele também, tá bem? Então, nós, ali no material, se vocês estão acompanhando, ó, vocês vão ver, existe a crise jurisdicional. Nós temos crise de certeza e de situação jurídica no processo de conhecimento. Uma crise de certeza, então, o juiz precisa dizer a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Já na crise de situação jurídica, o juiz ele vai constituir. Uma situação nova será constituída a partir da sua decisão. E quando nós tivermos uma crise de cooperação, aí sim nós precisamos do Poder Judiciário para se fazer valer, então, para tentar persuadir o devedor a cumprir, a seguir, a cumprir a sua parte naquela obrigação. Certo? Então, nós não temos autotutela no direito brasileiro, de forma alguma. Então, nós precisamos, sim, por intermédio do Poder Judiciário, tentar superar essa crise de cooperação que é instaurada em relação ao devedor que não adimple a sua obrigação. Tá bem? Na sequência, agora, já se encaminhando para o fim dessa nossa primeira aula, nós temos o quê? A configuração da atividade jurisdicional executiva no Código de Processo Civil. Olha só, essa é a visão mais moderna, então, que nós temos do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 2015, ele se aproximou muito mais da Constituição do que o Código anterior. Então, chegou-se a doutrina a falar de um neoprocessualismo, um neoconstitucionalismo, em razão dessa aproximação maior com a Constituição Federal. Por quê? A Constituição, então, passou a ser o centro do ordenamento jurídico, inclusive no processual civil. Então, o que tenta-se observar? Nós vamos ver ali que os primeiros artigos lá do Código, eles vão reproduzir princípios constitucionais. Os primeiros artigos aí do CPC reproduzem princípios lá da Constituição. Então, aqui, por isso que na sequência eu falei que o novo CPC se aproximou um pouquinho da Common Law também. Lá da Common Law, aquele modelo diferente do nosso Civil Law. Por quê? Porque na Common Law existe a necessidade dessa observância da Constituição e dos precedentes. Dos princípios. Então, a Civil Law, por sua vez, que fica muito além de, obviamente, ter a observância também de princípios da moralidade, enfim, da Constituição, mas ela tem uma visão mais normativa, mais dogmática. Quando eu trago aqui a necessidade do todo ordenamento jurídico ter o filtro constitucional, ou seja, observar as normas, a interpretação das normas e dos casos com as lentes constitucionais, eu estou dizendo que eu não posso fugir dos princípios constitucionais, eu não posso fugir dessa visão constitucional quando eu falo de processo e aqui também no processo de execução da mesma forma, certo? Então, tudo isso é uma introdução para nós falarmos, então, que nas nossas próximas aulas, da importância da parte principiológica no processo de execução, de observar o devido processo legal, porque aqui nós temos uma aproximação do Código Processual com a Constituição. Quando eu falei lá que os primeiros artigos, nós reproduzimos lá no CPC uns dispositivos constitucionais, nós estamos observando aqui que existe uma certa inclinação também para a Common Law. Eu coloquei para vocês ali no material algumas
sugestões de leitura para quem quer aprofundar ali com o Ronald Dworkin. Por exemplo, na teoria do Dworkin ele fala do romance em cadeia, do juiz Hércules, direito à integridade, coerência. Tudo leva-se àquele sentido do que o julgador ele não está totalmente independente na sua persuasão. O julgador ele está num romance em cadeia. O autor fala dessa forma. Por quê? Ele, para descrever o próximo capítulo do romance, ou seja, proferir a decisão, ele não pode ignorar o que foi escrito anteriormente no romance, pelos outros romancistas. Ou seja, ele não pode ignorar o que já foi decidido pelos tribunais anteriormente. Então, ele acaba seguindo uma linha a partir das suas experiências, então, a partir dessa visão ampla, tanto principiológica constitucional, quanto dos precedentes, para assim se dar um novo provimento. Então, tudo isso leva-se a nós a crer que essa aproximação processual com a Constituição, essa aproximação da civil law com a common law, ela traz, sim, benefícios à processualística civil, aqui em especial, porque nós vamos ter, no momento em que se observa a Constituição, tanto na fase, no processo legislativo, no processo judicial, na criação das normas, na efetividade, na aplicação das normas, busca-se assim garantir, então, uma maior efetividade da justiça quando eu tenho observância desses princípios. Então, em suma, para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos que pontuar, eu quero que vocês entendam, saiam daqui com essa visão. O processo civil atual, o Código de Processo Civil atual, se aproximou muito de normas constitucionais, deu relevância maior aos precedentes, quando fala lá dos recursos repetitivos e tal. Ao longo do Código ele faz referências a essa visão, e com isso nós temos então a observância e a garantia de que os juízes passem a proferir cada vez mais, quando eles comecem a internalizar essa visão de olhar os casos, olhar a norma legal com as lentes constitucionais, tem-se a ideia de que nós teremos então um direito como integridade e coerência, trazido lá pelo Dworkin, em que há um direito com observância dos princípios, com observância dos precedentes, em que o juiz ele não é um juiz, me fugiu o termo que o autor usa, ele não é um juiz, esqueci o termo que o Ronald Dworkin usa, mas o juiz ele não possui essa autonomia, eu odeio quando acontece isso. Mas enfim, o juiz ele não tem essa total autonomia para julgar com base simplesmente na sua cabeça. Ele tem que sim ter essa lente nos precedentes, no romance em cadeia do qual ele pertence, sem dúvida alguma. Tá bem? Com isso, pessoal, a partir então da nossa próxima aula, nós seguimos na unidade 2, falando ali dos princípios do processo de execução, que é uma parte bem importante. Essa aula de agora foi uma aula introdutória para levar a isso, para que a gente possa, então, a partir da aula que vem, começar a estudar ali os princípios do processo de execução. Tá bem? Nos vemos, então, na próxima aula. Até logo. Bons estudos. Tchau, tchau.